Gostaria de pedir permissão ao nosso dispositivo para cumprimentar todas as autoridades aqui presentes neste momento histórico para o Brasil e para as instituições republicanas, em nome da doutora Rosana, esposa do presidente Fachin, da dona Lu, esposa do presidente Alckmin, em nome da Luana, esposa do presidente Hugo, em nome da minha esposa Liana, mas muito especialmente reconhecendo a importância do momento que estamos vivendo no dia de hoje, cumprimentar a iniciativa da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, que nos proporcionou a possibilidade de enfrentarmos um tema tão complexo e que atinge a todos nós e que hoje, com a sua iniciativa, primeira-dama, nós daremos ao Brasil um sinal claro que as instituições democráticas estão unidas em torno da defesa da vida e contra a violência das brasileiras do nosso país. Parabéns. Cumprimentar o Parlamento brasileiro em nome da senadora Daniela Ribeiro, que também é a primeira secretária da mesa do Senado Federal. Fazer um registro, Daniela, da minha satisfação de ter você como, pela primeira vez em 200 anos de história da mesa do Senado, termos uma senadora em uma cadeira tão relevante como primeira secretária na titularidade da mesa do Senado. E também, em nome da deputada Laura, cumprimentar as deputadas federais do Brasil. Senhoras e senhores, o feminicídio não é uma estatística. É o lado mais cruel de uma violência que atravessa todos os dias a vida de milhares de mulheres brasileiras. O Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio é, antes de tudo, um compromisso entre as instituições, uma declaração de responsabilidade do Estado brasileiro. Neste ato, a República Federativa do Brasil reafirma um de seus deveres fundamentais: combater o feminicídio com o máximo rigor, com prioridade absoluta e com ação permanente. Ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, reafirmamos que o enfrentamento ao feminicídio é uma responsabilidade, sim, compartilhada por todos os poderes da República. O feminicídio é uma chaga aberta na sociedade brasileira e, como tal, deve ser tratado como um problema de Estado e não de governo. Coibir todas as formas de violência contra a mulher é um dever permanente do Estado brasileiro. Não faremos concessões e não ficaremos satisfeitos até que todas as mulheres desse país possam viver em segurança. No entanto, compromisso sem ação não transforma a realidade. O pacto aponta a direção. O que pavimenta o caminho são políticas públicas eficazes, bem planejadas, executadas como prioridade. E é nesse ponto que o Poder Legislativo exerce seu papel decisivo. O Congresso Nacional sabe que é preciso combater todas as formas de violência contra a mulher, mesmo porque o feminicídio
versão extrema e irreparável dessa violência não surge de maneira isolada. Ele é, muitas vezes, o desfecho trágico de uma sequência de agressões físicas, psicológicas e morais que se acumulam ao longo do tempo. Ao atuar na prevenção, na proteção, no cuidado e na promoção da dignidade, o Legislativo trabalha para interromper esse ciclo antes que ele produza suas consequências mais devastadoras. No último ano, o Senado Federal aprovou 19 leis voltadas à proteção das mulheres. As leis são fruto do processo legislativo responsável, que também teve a participação ativa da nossa casa-irmã, a Câmara dos Deputados. Leis que aumentam penas, fortalecem medidas protetivas, ampliam mecanismos de acolhimento, garantem reparação às vítimas e promovem a presença feminina nos espaços de decisão. Neste sentido, destaco as leis número 15.160 e 15.125. Elas aumentam as penas dos crimes de violência sexual contra as mulheres, reduzem os espaços da impunidade e reforçam a efetividade das medidas protetivas de urgência. A bancada feminina no Senado Federal, quero registrar, teve um papel importantíssimo neste esforço. Um esforço legislativo construído com iniciativas de origem do parlamento, relatadas ou apresentadas por senadoras e deputadas. Elas trouxeram ao debate temas históricos, silenciados, e contribuíram para qualificar a resposta do Estado à violência e à discriminação. Por meio da Procuradoria Especial da Mulher, criamos o Zap Delas, um canal de acolhimento, encaminhamento e orientação jurídica para vítimas de violência de política de gênero. O Senado também participa de uma das mais importantes políticas estruturantes de prevenção à violência contra a mulher, hoje em curso no nosso país. O programa Antes que Aconteça. Iniciativa da senadora Daniela Ribeiro, a quem admiro por seu empenho na defesa das mulheres do nosso país. Sob a então presidência da Comissão Mista de Orçamento, a senadora Daniela Ribeiro viabilizou a destinação inédita no Brasil de cerca de 130 milhões de reais para ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. Hoje, sob sua coordenação nacional, ao lado também da deputada federal Soraya Santos, o Congresso conduz uma iniciativa comprometida com a proteção das mulheres e o bem-estar das famílias brasileiras. Este programa cria uma rede de apoio a mulheres que sofrem violência. O eixo central da iniciativa são as salas lilás, espaços criados para receber de maneira respeitosa e sigilosa as vítimas. Cabe destacar, peço permissão, que construímos no Senado Federal a primeira sala lilás dos parlamentos brasileiros e em breve vamos inaugurá-la no Senado Federal. Isso demonstra o pacto que hoje lançamos. Ele não começa aqui e não termina aqui. Ele já está em prática. Na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, deixo claro, o enfrentamento ao feminicídio não sairá do centro da nossa agenda legislativa. O parlamento está preparado para ouvir a sociedade, aprimorar o marco legal e assegurar que a proteção às mulheres seja uma prioridade permanente. Esse é um aviso claro de que o Estado brasileiro não está omisso.
Enquanto houver violência contra as mulheres, haverá resposta firme das instituições. E o Congresso Nacional estará na linha de frente destas respostas. Esse é o nosso compromisso diante de cada brasileira. Faço, antes de concluir o meu pronunciamento, apenas uma ponderação para a reflexão de todos que nos acompanham no dia de hoje. Ao longo dos últimos dias e dos últimos meses, alguns atores da sociedade brasileira insistem em criar uma disputa ou uma narrativa de agressões entre as instituições democráticas republicanas, ou seja, os poderes constituídos do nosso Brasil. Quero reafirmar, presidente Lula, presidente Hugo Mota, presidente Fachin, as instituições brasileiras estão unidas em propósitos como este. A defesa das instituições brasileiras carece a todo instante ser propalada, para que as mentiras não pareçam verdades, porque na história da humanidade, as mentiras, em um certo momento, se transformaram em verdades. Esse ato, proposto pela primeira-dama e abraçado por todas as instituições, é a demonstração clara que as instituições republicanas do Brasil fortes, sendo protegidas e defendidas por nós, precisam estar unidas, porque os problemas que enfrentamos no mundo real das brasileiras e dos brasileiros não nos permitirá tirarmos o foco do que é principal para o Brasil. E quero, na condição de presidente do Congresso Nacional, ao lado do presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, reafirmar com o povo brasileiro e com o Brasil, as instituições estão unidas, estão firmes e estão com coragem de juntas enfrentarmos os grandes desafios do Brasil. Muito obrigado.